Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos discutir um pouco sobre os fundos imobiliários, pessoal, o que eu penso sobre eles para uma carteira de investimentos e o porquê que eu prefiro ações para minha carteira pessoal. Vou mostrar aqui para vocês em dados de que por que ações, na minha concepção, performam melhor para o investidor previdenciário que busca renda passiva e tem um crescimento aí expressivo na sua carteira. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like e compartilhem esse vídeo para seus amigos e família. Bom, pessoal, o primeiro ponto que eu gostaria de respaldar para você é que nada aqui se trata de recomendação de compra ou de venda, tudo é a título de conhecimento e eu não me responsabilizo por qualquer perda ou ganho de capital que vocês possam ter na carteira de vocês, tá? Como vocês podem observar, a minha carteira hoje, ela se tem aí 5 empresas, tá? Eu possuo Banco do Brasil, Klabin, Irani, Taesa e a ISA CETEP. Percebam que eu não tenho nenhuma espécie de fundo imobiliário na minha carteira. E eu sou um investidor ávido na parte de empresas, tá? Eu acredito sim que as empresas geram riqueza para o investidor no médio a longo prazo. Os fundos imobiliários, eles infelizmente pecam no quesito crescimento, tá? Dado de que as empresas, elas são organismos vivos, elas estão sempre em crescimento e procurando expandir na economia. Já os fundos, infelizmente, eles são limitados. Mesmo que eles tenham esses pagamentos mensais, vou mostrar para vocês aqui em dados de que, lamentavelmente, os fundos não abrigam um retorno no médio a longo prazo consistente, tá? Bom, primeiramente, vamos aqui numa ferramenta que eu gosto de utilizar bastante aqui para as minhas análises, né? O Investidor 10, vou estar deixando aqui no link na descrição do vídeo para vocês utilizarem. E basta vocês virem aqui nessa parte de comparador de ações. Aqui eu selecionei 2 ativos, tá? As ações da Taesa e o MXRF11, que é um fundo imobiliário aí bastante conhecido no mercado, que dentre todos os outros fundos, ele foi um dos que performou melhor ao longo do tempo. Perceba, pessoal, que numa ótica de 2 anos, as pessoas podem até se iludir, né? E pensar, nossa, o MXRF11 deu um retorno de 34%, tá? Até porque os fundos, eles pagam em dividendos mensais. Isso acaba amortizando um pouco o seu risco, tá? Portanto, se colocarmos numa lupa de longo prazo, perceba que a Taesa, ela deu um retorno muito superior ao MXRF11. Nessa análise aqui, já engloba o dividendo reinvestido e mais a apreciação que a gente teve no ativo, tá? E colocando numa lupa de 10 anos, olhem só essa disparidade. A Taesa deu um retorno de 511% e o MXRF11 é apenas um retorno de 166%. Isso aqui já engloba o dividendo, tá? Como geração de valor para o acionista, tá? Então, perceba que os fundos, eles pecam no quesito rentabilidade. Para uma pessoa que está procurando fazer patrimônio, construir um patrimônio sólido, que tenha uma perspectiva de crescimento futura e também tenha dividendos atrativos, eu preferiria ações, até porque se a gente colocar aqui a Taesa, ela foi uma empresa que pagou dividendos muito bons ao longo do tempo, tá? De 8 a 12% aí na média dos últimos 10 anos. E uma mágica que os fundos não conseguem abrigar, muitas pessoas se olharem por curto prazo, realmente o MXRF11 ele paga ali em torno de 8, 9%, semelhante a uma Taesa da vida, né? Portanto, pessoal, nas ações a gente tem uma questão que é pouco falada pelo mercado. Vamos supor que o investidor ele comprou aqui as ações, né, quando ela valia R$8. Vamos considerar aqui esse ponto. Então, nas ações a gente tem aí um acrônimo que a gente acaba apelidando de Dividend Yield on Cost, ou seja, fora a valorização das ações que você possuiu, que multiplicou o seu capital muitas vezes, olha só esse dividendo em relação ao seu custo de aquisição, tá? A Taesa, nos últimos 12 meses, ela pagou aí, se a gente for aqui no Status Invest, tá? Vamos abrir aqui uma outra aba para que a gente possa analisar. Se vocês colocarem aqui o ticker TAEE11, né, que são as units, as ações que têm mais liquidez no mercado, gosto de analisar aqui nessa questão, vamos agrupar aqui por ano, pessoal. Perceba que em 2022 a companhia teve seu pico, né? Pagou R$4,85 por ação, por cada ação
tá aí 11, tá? Então, se colocarmos aqui no cálculo, pessoal, 4,85 para o investidor que comprou as ações a 6,98, ou sendo menos aqui otimista, a 8,95, tá? Vamos ver o dividend yield on cost desse indivíduo. Olhem só, um yield de 54%, tá? Então, as ações, elas abrigam esse efeito multiplicador. Além de ter uma rentabilidade futura, você está exposto aí ao crescimento da empresa, né? Consequentemente, você terá aí um dividend yield on cost muito expressivo no futuro. Então, esse é um dos pontos dos quais eu prefiro ações na minha carteira, por esse potencial de crescimento maior. E as empresas, elas geralmente têm fatia de mercado, né, grande. A Taesa é uma empresa aí totalmente atrelada à parte de energia, e estão sempre se expandindo, enquanto os fundos, lamentavelmente, não passam aí de imóveis, né? Eles não conseguem expandir, tem toda uma questão de inadimplência, custos, né? E a única pessoa que realmente, na minha visão, ganha dinheiro com os fundos é o próprio gestor. E alguém que discute isso com bastante avidez no mercado, que gera até uma polêmica, né, entre os investidores, é o grande investidor aqui do país, Luiz Barsi, né, que ele fala bastante aí sobre os investimentos em fundos imobiliários, que se olharmos em consideração, pessoal, ele não está errado, né? Ele considera que o mega investidor diz que eles são um conto do vigário. E realmente, se levarmos em dados, as pessoas que investiram em fundos imobiliários numa lupa de longo prazo não tiveram retornos tão atrativos assim como as pessoas que se exporam na parte de ações, justamente porque quando você compra ações, você está exposto aí, você está sendo dono, um dos donos aí do negócio, né? Mesmo que seja um pequeno dono, você está exposto a todo esse crescimento que a empresa tem a propor, tá? E aí, pessoal, aqui na matéria, para vocês ficarem à vontade, vocês podem estar lendo, tá? Vou deixar aqui no link na descrição do vídeo. O Barsi, ele comenta aqui o porquê ele não gosta de fundos imobiliários. E perceba que a carteira de ações dele hoje, né? Ele tem posições bem relevantes, como o Banco do Brasil, CEMIG, tá? Possui a ISA-CETEP também na carteira, Klabin, e em boas empresas, a Transmissão Paulista, aí, todas elas pagam excelentes dividendos para o investidor. Ele considera que os fundos imobiliários são conto do vigário justamente por esse ponto, porque eles não abrigam um potencial de crescimento tão expressivo. Mesmo que eles paguem dividendos mensais, se você for considerar a rentabilidade futura, né, a rentabilidade não fica tão atrativa assim. E é uma ilusão essa questão de dividendos mensais, porque tecnicamente, pegue aqui o Banco do Brasil, por exemplo, né? Se olharmos aqui o MXRF11, né, que é o fundo que eu usei para fazer esse comparativo nesse vídeo, perceba que nos últimos 12 meses ele pagou 13% de dividend yield, muito bem. Portanto, uma pessoa, o Banco do Brasil, já apresentou várias oportunidades de compra, tá? Abaixo dos R$30, abaixo dos R$28. Quem acabou comprando o banco nesses preços, tá? Para esse ano aí de 2023, perceba que o Banco do Brasil, ele pagou aí de proventos até agora R$4,57 por ação. Então, R$4,57 dividido por um preço médio de 30, percebam o yield desse investidor, que é de 15,2%. Então, nas ações, nós temos 3 pontos que nos favorecem, tá? A questão da empresa ter esse potencial de crescimento, né, incumbido dentro do negócio, o fundo ele acaba não tendo isso. Outro ponto é a oscilação, as ações elas têm mais volatilidade, tá? Isso é muito benéfico para o investidor, porque qualquer queda de preços você consegue comprar uma empresa boa e barata que irá pagar excelentes proventos, tá? E nas ações também temos um outro ponto que os fundos eles acabam não tendo, tá? Então, essa questão do potencial de valorização que os fundos eles acabam não tendo. Percebam a questão de rentabilidade dentre os dois. Perceba que o Banco do Brasil deu uma rentabilidade muito mais expressiva. Eu usei aqui de exemplo a Taesa, mas eu posso muito bem colocar aqui no comparador de ações Banco do Brasil. E ao longo dos 10 anos, salvo engano, ele performou aí 320%, muito superior aos fundos em geral, tá? E se vocês olharem aqui, pessoal, o Banco do Brasil também ainda negocia múltiplos atrativos, tá? Perceba que o múltiplo PL baixo, né? A companhia tem excelentes margens, um bom ROI. Nos fundos, dificilmente você irá encontrar oportunidades nessa magnitude. Para vocês terem uma ideia, né, de que como, na minha concepção, o Luiz Barsi ele está correto nessa questão, tá? Se vocês olharem aqui comparador de ações novamente, comparem o IFIX, que é um índice, né, que ele replica a performance dos fundos imobiliários em geral. Vamos colocar versus o Ibovespa, que foi um índice que não performou tão bom assim, tá? Se a gente colocar aí várias empresas, ele performou muito abaixo dessas empresas. Perceba que nos últimos 10 anos,
O Ibovespa, ele performou muito maior do que o IFIX. Bom, eu não sei porque aqui que no Investidor 10 não está dando para fazer essa análise, pessoal. Então eu vou utilizar aqui dentro da minha corretora mesmo que dá para a gente fazer essa análise, tá? Bom, eu vou colocar aqui numa ótica máxima, tá? Aqui é a performance da minha carteira de rentabilidade. Vamos colocar o CDI e o Ibovespa, tá? Perceba aqui, vamos excluir o CDI e colocar o IFIX aqui, pessoal. Vamos ver se a gente acha aqui na corretora a parte do IFIX. Bom, creio que aqui essa parte não está disponível. Vamos tentar aqui achar no Status Invest, que também é um outro que eu faço uma análise aí bastante ávida, tá? Vamos entrar aqui então na minha conta, né, para que a gente possa fazer essa análise aqui do Ibovespa aí versus o IFIX, tá? Bom, vamos pegar aqui então, vamos colocar aqui carteira, né? Aqui a gente consegue ter a ótica de rentabilidade e aqui vocês podem olhar, tá? Vamos colocar aqui Ibovespa, bom, aqui encontramos IFIX, né? Olhem só, o IFIX ele acaba perdendo para o Ibovespa. Se a gente considerar aqui numa lupa aí, vai de tudo, nesse período aí de 2021 até 2023, ele acabou perdendo para o Ibovespa, pessoal. Até o Ibovespa, que é um índice que não é muito bom assim, acabou performando melhor que o IFIX, tá? Então, por isso que eu fico aí de fora dos fundos imobiliários, porque, na minha concepção, eles não são bons na geração de riqueza, tá? Se vocês forem aderir uma carteira aí para vocês, não nada recomendação de compra ou de venda, você terá retornos muito mais substanciais em ações, porque você vai estar se expondo aí a um crescimento bastante provável da empresa, pagamento de dividendos, né? E as empresas, elas têm um negócio aí, elas não têm limites para crescer, diferente dos fundos que eles são totalmente limitados, tá? Agora, pessoal, vamos colocar aqui, ó, um exemplo, né? FIA Dinâmica Energia. O que é isso, para que vocês devem estar se perguntando? É um fundo aí do investidor bilionário chamado Juca Abdala, né? Que ele é um investidor aí pouco falado aqui na Bolsa de Valores. Ele chega até ser mais rico aí do que o Luiz Barsi, né? Se vocês olharem aqui no fundo dele, pessoal, olhem só o patrimônio dele, né? Ele possui 21 bilhões de patrimônio e perceba que 72% do patrimônio dele está alocado em ações, tá? Ou seja, participações societárias. Percebam que as maiores posições da carteira dele é a CEMIG, onde ele possui 21% de toda a empresa, tá? Olha só o capital alocado aqui e a quantidade de ações que esse investidor possui. E a Petrobras, que ele possui 26% das ações ordinárias, tá? E também ele possui aqui ações preferenciais da CEMIG em 6,7%. Juntando esses dois, vamos ver a posição que ele tem aí dentro da companhia, tá? Pegando aqui a calculadora, vamos fazer essa soma, tá? Então, 21,79 ele tem aqui de ações ordinárias, mais 6,79 de ações preferenciais. Ele possui 28% de toda a CEMIG. Olha só os proventos que ele tem a receber, tá? Se vocês olharem aqui, só da Petrobras ele vai receber 418 milhões e da CEMIG aí 294 milhões. Então, vejam que os grandes investidores, se vocês listarem todos, pessoal, que a gente possui, todos os bilionários, todos eles têm ações, todos eles têm empresas, tá? Eles não possuem fundos. Eu não vejo nenhum deles aqui, pelo menos, que possui fundos no seu portfólio ou que, ao menos, tá, enriqueceram com essa espécie de ativo. Aqui, títulos públicos, ele tem, talvez, para uma reserva de emergência, né? Ou uma reserva de oportunidade, mais para reserva de oportunidade, porque ele é um bilionário, né? Acredito que nem reserva de emergência ele acabe precisando. Mas, por exemplo, aqui vocês podem observar que para a reserva de oportunidade ele tem valores bastante robustos, tá? E de todos os bilionários que a gente citar, o Barsi, o próprio Juca Abdala, pegando um outro fundo aqui para vocês olharem do outro bilionário aí também, o Alaska Poland, tá, pessoal? Que é um fundo aí do Henrique Breda, tá? Percebam aqui, por exemplo, ó, a alocação de capital dele. Olhem só, 3,8 bilhões, ele possui 92% do patrimônio dele alocado em ações. 18% aí, né, está no Banco do Brasil. E olha só, a Cogna também representa uma posição bem grande. Ele possui participações aqui em várias empresas, tá? Então, mostrando aqui na prática para vocês que todos os bilionários, nenhum deles possui fundos imobiliários. E se eles possuírem, pessoal, podem observar que é uma fatia ínfima do portfólio. E eu duvido que eles tenham, porque existem muitas oportunidades na nossa bolsa, principalmente na parte de ações, e empresas boas que acabam contemplando valor muito mais do que diversos fundos imobiliários, tá? E só fazendo aqui uma reflexão, pessoal, percebam a minha carteira de ações.
Ó, olhem só essa performance, tá? Desde o início que eu comecei a aportar, vamos colocar aqui o CDI, olhem só a rentabilidade da minha carteira. Está aí beirando em 60%. Se eu tivesse alocado em fundos, jamais eu conseguiria essa rentabilidade, tá? Se a gente colocar aí MXRF11, por exemplo, quanto ele acabou performando nesse tempo, foi bem inferior à minha carteira de ações. Então, por isso que eu prefiro ações. Eu respaldei aqui todos os tópicos para vocês e eu continuo firme aqui na minha estratégia. Vale ressaltar, pessoal, que esse vídeo ele tem um caráter informativo. Eu não estou aqui para denegrir os fundos imobiliários ou fazer você parar de investir. Apenas uma reflexão aí para você que está nessa fase de construção de patrimônio, tá? De investir por longo prazo e quer auferir retorno satisfatório. Eu ficaria de fato de longe dos fundos, principalmente que nós podemos encontrar empresas excelentes na nossa bolsa que pagam dividendos regulares e ainda abrigam uma potencialidade de crescimento futuro. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o like e compartilharem o vídeo. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.